Bom, vamos trazer mais um outro tema aqui. A investigação sobre o ataque ao assentamento do MST em Tremembé, no interior de São Paulo, gerou atritos entre o governo federal e o governo de São Paulo, no caso do governador Tarcísio de Freitas. Misael Mainetti vai explicar por que está rolando essa divergência. O que está acontecendo, hein, Misael? Bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Divergências aí, né, de integrantes que compõem o governo federal e o governo estadual. No governo federal, a situação é a seguinte: a polícia, de acordo com integrantes do governo federal, a polícia teria sido apressada e políticos locais, possivelmente ligados à direita, teriam algum tipo de envolvimento no caso. Então, para esses integrantes, né, com essa narrativa, esse seria um motivo, por exemplo, de ter apenas uma pessoa presa ou a lentidão no caso, e também essa questão aí deste ataque. Por outro lado, integrantes do governo estadual, o governo Tarcísio de Freitas do Republicanos, negam qualquer direcionamento à polícia que não seja o de esclarecer os fatos. Eles argumentam que em menos de 48 horas após o ataque, uma pessoa já estava presa e a outra já havia tido ordem de prisão temporária expedida pela Justiça, o que, segundo eles, demonstra a prioridade dada ao caso. O fato é que Polícia Civil e Polícia Federal estão trabalhando com investigações diferentes. Portanto, só para resumir, o governo federal, ele acredita, né, integrantes do governo federal acreditam numa polícia apressada que teve aí, né, pressa para resolver o caso, em políticos locais ligados à direita aí fazendo, né, ou comandando de alguma maneira esse ataque ao assentamento Olga Benário em Tremembé. E por outro lado, a gente tem então o governo estadual negando qualquer direcionamento da polícia em esclarecer os fatos. E a Folha de São Paulo, o ministro Paulo Teixeira, do PT, ele deu uma entrevista e ele questionou por que as investigações da Polícia Civil não estão sendo conduzidas por um setor especializado da capital. Quando o crime aconteceu, Paulo Teixeira, ele pediu uma rápida ação por parte de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública. Então, a gente tiver a expectativa aí do ministro do PT sobre, né, um órgão especial do governo de Tarcísio de Freitas, ou mesmo, né, algum tipo de ação mais específica, em vez de deixar apenas com um órgão da polícia, no caso o DHPP, que está resolvendo este caso. Portanto, duas narrativas que se seguem em relação a esse ataque no assentamento Olga Benário, que aconteceu no final de semana em Tremembé e deixou 2 mortos e uma pessoa presa. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? E aí, nesse caso, Gustavo Segré, divergência com a investigação da Polícia Federal, com a investigação da Polícia Militar, e aí há aquela possibilidade ou aquele temor de que haja interferência entre esses poderes ou nessas investigações. Salvo que tenha alguma questão de vínculo eventual com o investigador e o investigado, eu não vejo nenhuma necessidade de atribuir uma ideologia a um bandido. Bandido é bandido, pode ser de esquerda, direita, não importa. A sociedade quer saber o que aconteceu. Agora, essa prioridade que o governo federal, a Polícia Federal está reclamando da Polícia Civil, seria tão importante de reforçar com outros conceitos. Por exemplo, morreu o secretário de Turismo de Bariloche que entrou por engano numa comunidade e eu não vejo ninguém interessado com isso. E ele lamentavelmente morreu ontem. E são questões que também involucram a segurança. Ou seja, alguém que morreu do MST e é muito ruim, é lamentável, tem uma prioridade na investigação que alguém que morreu e era argentino? É uma dúvida. Não deveria. Então, deixem a polícia trabalhar. Eu acho um engano que tenham que trabalhar separadas por essa picuinha de, não sei se de ciúmes ou o quê, mas o importante é saber o que aconteceu. E aí não interessa se é político de esquerda ou direita. Se é político é bandido, tem que ser preso. Agora, pessoal, eu queria discutir com vocês também, antes do nosso intervalo, a situação envolvendo aquele ataque no interior de São Paulo ao acampamento do MST, que agora gera divergência entre governos estadual e federal. Piperno, como é que você avalia a maneira como eles estão discutindo isso e o fato de terem 2 polícias diferentes nessas investigações? Infelizmente, nos últimos tempos, não foram poucos os casos em que 2 polícias diferentes participaram de investigações. Aliás, inclusive, a morte lá do bandido lá que morreu baleado no aeroporto de
Gritzbach. Marielle. Gritzbach. O caso da Marielle, então, nem se fala, né? Quer dizer, só foi resolvido quando a Polícia Federal entrou no jogo. Veja, eu acho muito prematuro quando um dia, dois depois, alguém fala, pô, o crime já está elucidado. Prendemos aqui uma pessoa e tal, então resolvemos tudo. É óbvio que me parece que houve um certo assodamento. Tem uma pessoa presa, tem mais uma identificada, mas e aí? Quais foram as motivações? Porque a gente sabe que, pela natureza desse crime envolvendo assassinato de pessoas que estavam em acampamentos, em assentamentos, isso, obviamente, pode ou não carregar uma dose maior de politização. Você não sabe se o rapaz que morreu, as pessoas que morreram, elas foram assassinadas apenas entre aspas, né? Claro, unicamente por conta de um conflito fundiário, disputa de lotes e tal, ou se havia algum tipo de interesse a reboque disso. Então, é importante, antes de se imaginar um caso encerrado, que se apurem também todas as motivações desse crime. É que quando você tem duas polícias atuando, no caso a federal e a polícia investigando, a Polícia Civil investigando aqui, mas elas não cooperam, né? De alguma forma você levanta suspeita sobre a maneira como a situação está sendo conduzida regionalmente, localmente. Opa, por que a Polícia Federal precisou entrar? E por que não trabalham em conjunto, então, para chegar a um resultado? E por que há críticas ao fato de mais pessoas não serem presas depois desse ataque ao acampamento do MST? Então, se começa a levantar dúvidas à resolução ou à solução que é apresentada pela polícia local, Alangani. Exatamente, né? Quer dizer, a não cooperação, ela está ligada a um motivo maior, porque alguma polícia tem um interesse em jogo aí em relação à questão, ou é um jogo de vaidade? E mais uma vez, num caso relacionado ao Estado de São Paulo, que já tem sido alvo também, no caso pela política de segurança pública e pelas notícias envolvendo letalidade por parte da polícia em algumas abordagens. Exatamente. E este problema, quer dizer, muitas vezes ele não ocorre apenas no Brasil, né? Também nos Estados Unidos há uma briga, muitas vezes, se é um caso federal ou se é um caso da polícia local. Agora, para a pessoa que perdeu o seu ente querido, né, pouco importa, né? Você quer uma resolução do fato. Agora, precisa investigar por que essas polícias não estão cooperando. Fala, Segré. É muito baixo quando uma questão que envolve vidas humanas é politizado. Me parece que é um caminho muito ruim de se transitar. Tivemos isso no caso de Marielle, que o culpado era o presidente Bolsonaro, terminou não tendo nada a ver e tinha políticos no meio. Se nesse caso agora tem políticos no meio, deve ser investigado e se tiver alguma pessoa que provadamente pela justiça tem culpabilidade, deve ser punido por isso e não interessa aonde que está politicamente falando. Mas fazer uso político sempre tem essa suspeita e levanta. A teoria da conspiração sempre tem para os dois lugares. Justamente é no estado de São Paulo em que entra a Polícia Federal, o que mostra, claro, que não tem uma confiança no trabalho da Polícia Civil, senão não teria nenhum motivo para entrar na investigação. Mas perdemos todos quando duas polícias que são competentes não trabalham juntas por questões políticas no meio.